Temos aqui, 20 minutos para tratar alguns assuntos importantes, tá? Vamos lá. Primeiro, Yuri Alberto. Informação, né, que eu tenho é que o Corinthians recebeu uma proposta do Fenerbahçe pelo Yuri Alberto com o clube turco, né, disposto a pagar 15 milhões de euros na parte do Corinthians com uma bonificação de mais 3, ô Faraldo. Quer dizer, não é o valor que o Corinthians quer, porque eu já tenho informação que o Corinthians recusou essa proposta de 15 mais 3, estou falando de euros, né? Pela parte do Corinthians, o Corinthians tem 50% dele, mas estão chegando perto, viu, ô Lázaro? Porque eu já ouvi dizer que entre 22 e 20 e 22 de euros na parte do Corinthians é o valor que o Corinthians aceitaria liberar o Yuri Alberto, 22 só para de deixar euros. claro, esse valor é o que entraria pro Corinthians? Pro Corinthians, tá? Pro Corinthians. Um valor de 15 milhões de euros, com mais 3 que seriam com as famosas bonificações, que a gente nunca vê, né, Faraldo? Caiu o dinheiro aqui das bonificações. Eu nunca vi alguém fazer uma matéria dessa. Chegou o dinheiro das bonificações. Mas, enfim, 15 mais 3. Eu queria que você desse a sua opinião sobre isso. 15 mais 3, e já, né, dizendo para você que estão chegando perto, porque por 22, e eu não sei não se chegarem com uns 20 à vista, o Corinthians não libera da parte dele, os outros 50% pertencem ao Zenit, Faraldo. O Corinthians arrecadar ali, né, faturar 120 milhões de reais, num cálculo aproximado, 120 milhões de reais, com esses 18, 15 mais 3, ou até com os 20 que você sugeriu, 20 de euros, a gente estaria falando de 130 milhões, aproximadamente, aí, de reais. Eu tô passando para os reais, porque eu acho que o torcedor do Corinthians está careca de saber alguns valores em reais de problemas do Corinthians, né? Da dívida do clube tá beirando os 3 bilhões, da dívida do estádio, né, a centenas de milhões de reais. Então, assim, para um clube com tanta dificuldade, que não tinha 1 milhão de reais para contratar o Alisson, você ter a perspectiva de angariar com um jogador 120 milhões de reais é grana. O Corinthians não está em condições financeiras, no fundo, se a gente parar para pensar racionalmente mesmo, o Corinthians não tem condições de recusar esse montante pela situação financeira do clube. Esse é um ponto. Eu acho que o Corinthians perde muito sem o Yuri Alberto hoje. Mas muito, muito, muito. O Corinthians, com os atacantes que tem hoje no elenco, já tá precisando de reforço no ataque. Tanto que foi atrás do Caio Jorge, o Vitinho foi a única contratação do Dorival no ano passado. O Corinthians tá precisando de jogadores que façam gol, que gerem ali alternativas táticas pro Dorival. Você perder um jogador como o Yuri, que eu sei que desperta às vezes muita raiva no torcedor, porque ele perde muito gol. Se não fosse ele perdendo gol, o Corinthians tinha ganhado do Bahia, provavelmente, na quarta-feira. Mas assim, se tá ruim com ele, e eu nem acho que tá. O Corinthians é o atual campeão da Copa do Brasil, faz pouco mais de um mês, ganhou um título importantíssimo no Maracanã, pode ganhar outro agora domingo contra o Flamengo, e com o Yuri com altíssimo potencial de ser o protagonista, sabe? Mas sem ele, você tem a certeza que a situação vai ficar muito pior dentro de campo. Eu não venderia o Yuri, mas eu sei que é uma decisão meio problemática do ponto de vista de urgência financeira do Corinthians. É verdade. Ô Lázaro, a informação que eu trouxe aqui, que eu recebi, é que o Corinthians recebeu uma proposta pela parte dele de 15 milhões de euros do Fenerbahçe com mais 3. 15 mais 3, os 3 de bonificações, eu brinquei com o Samir travou? Acho que o Samir... eu pensei no por um momento né? Não, o Samir que travou. Eu vou até repassar a pergunta que você não tem ouvido, então, Lázaro, mas a pergunta que ele fez para mim ali foi sobre o valor, né? Ele falou, hoje o Corinthians recebeu ali uma proposta de 15 de euros pelo Yuri, mais 3 de eventuais bonificações. Então, seria esse pacote de 18 milhões. O que você acha? Eu acho que, aí vou uma questão mais do ponto da informação, que eu tenho é que se chegar a 20 milhões na parte do Corinthians, a informação, se chegar a 20 milhões na parte do Corinthians, o Corinthians faz negócio. Tá? Aí o Corinthians queria 25, 22, 25, da parte dele, dos 50% que ele possui. E aí, independentemente dos outros 50% do Zenit, e também
dos 5%, dos 10%, na verdade, que o André Curi tem, que é o representante do jogador, tem direito ao que foi firmado ainda na gestão do Willi, que ficaria assim, o Yuri foi vendido para o Fenerbahçe, o Fenerbahçe, que é o time que fez a última proposta. O Yuri foi vendido para o Fenerbahçe por 30 milhões, 100% dos direitos. 10% é de direito do André Curi. O Corinthians vendeu 20% da parte dele do Yuri. 5% é do André Curi. Então, o que o Corinthians quer receber? 20 milhões livre, parte dele. Então, 20 milhões pela parte do Yuri, para o Corinthians, representaria a obrigação, por compromisso de assinatura, que o Corinthians, desses 20 milhões, 5% de 20 milhões é 1 milhão? Não, o André Curi, ele não tem 10%, Lázaro, da parte do Corinthians? Não, é 10% da operação geral. 10%. Eu ouvi dizer que era 10% da parte do Corinthians. Então, por exemplo, 20 milhões de euros, ele ficaria com 2 milhões de euros. Não, é 20% da geral. Da geral? Então seria 10% do geral, seria vamos supor que a proposta de 40 milhões de euros, 20 do Corinthians, e se ele ficasse com 10% do geral, ele teria que ficar com 4 milhões de euros. É uma loucura. Isso. Só que seria 2 do Corinthians. Então, assim, o Corinthians quer pelo menos 20 milhões, mas sem considerar essa fatia do André Curi. Então, se for chegar, vai ter que chegar a 21. Sim. Então, vamos supor que enfim, essas coisas, esses contratos é uma loucura, a gente nunca sabe, né? Vamos supor que o André Curi tenha 10% da parte do Corinthians, como eu falei, Lázaro. Então a gente faz a conta, olha só. 20 milhões de euros da parte do Corinthians, ele ficaria com 2 milhões de euros, o Corinthians ficaria com 18. O Corinthians não aceitaria. O Corinthians não ia aceitar ficar com os 18 e passar 2 para o André Curi. Vamos supor que seja os 10% da operação total. Aí o Corinthians recebe uma proposta de 40, ele teria que ficar com 4 de euros, o Corinthians com 16. Não dá, é loucura. É por isso que o André Curi vive por aí oferecendo o Yuri Alberto em todos os países do mundo. E até agora ninguém chegou no valor que o Corinthians quer, né, Lázaro? Eu acho que o Corinthians tem que virar e falar, eu quero vir. É o que o Corinthians quer, não tô nem falando que é o que eu faria, tá? Mas se é o que o Corinthians quer, 20 milhões de euros, o Corinthians tem que falar, eu quero 20 milhões eu quero receber 20 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Se você vai receber 10%, como vai ser esses 10%? Se você não quer vender, quer deixar esses 10% com você, porque você acha que lá na Europa ele vai valorizar, show, eu quero 20 milhões, não abro mão disso. Você, André Curi, você, Zene, viram como vocês quiserem. Eu agiria assim como se o meu intuito fosse receber 20 milhões de euros. É assim mesmo. E o Osmar deve ter falado igual o Faraldo falou, assim, bravo, assim. Eu quero 20, e é o seguinte, meu irmão, não me apareça com menos, tá? Eu vou falar. Aconteceu algo muito parecido com isso, tá? Isso não agora, tá? Já foi no surgiu da Lazio. A postura já havia sido essa. Eu quero 20 milhões na minha mão. O Zenit, se quiser mais, o Zenit que vai buscar a parte dele, vai negociar a parte dele. O André Curi, se quiser, que negocia a parte dele. O Corinthians quer 20 milhões na mão do clube. A diretoria do Corinthians quer 20 milhões, pelo menos, que a ideia é 25, mas aceitaria abrir conversas por 20 na mão. Aqui, não precisa ser no cash, tá? Pode ser até parcelado, porque o Corinthians entende que hoje o futebol é a única forma de se fazer negócio parcelado é quando o clube vai lá. Se tem alguém que entende, é o Corinthians. A multa rescisória. Então o Corinthians vai lá, cara, 20 milhões à vista, nem os times da Europa, por exemplo, tem. Mas 20 milhões na mão do Corinthians, independentemente do percentual que tem o André Curi, independentemente do percentual que tem o Corinthians. Como diz um amigo meu lá do Parque das Nações de Santo André, 20 milhões ou da pista, amigo, não tem conversa. Ô Lázaro, vamos falar do Memphis Depay, por quê? O Memphis, ele está de biquinho, né? Você fez uma matéria aí outro dia,
dizendo que ele está sentindo falta de carinho. Não foi isso que você escreveu, Lázaro? Eu escrevi que o Corinthians quer dar carinho. Ah, o Corinthians quer dar carinho. Né? Ele tá chateado. Ele tá chateado. Então ele quer carinho. Mas ele não quer carinho, não, ele quer dinheiro. Aí nós vamos falar da dívida do Corinthians. Que o Corinthians tem para dar, meu irmão. Dinheiro são outros 500. Dinheiro não tá tendo. Pra carinho nós tá. Mas esse problema, isso aí foi um erro do Memphis. Por quê? Eu vou explicar bem isso daí. Olha só, Lázaro, Faraldo, e os amigos que nos acompanham aqui no chat. O Memphis, no contrato dele, ele pediu e o Corinthians deu segurança, carro, moradia, chefe de cozinha, tudo para ele que ele queria. Ele esqueceu de colocar a cláusula do carinho. Se ele tivesse colocado, quero carinho, 3 vezes por semana, pelo menos, carinho. Ele não pôs, nessa ele se deu mal, Lázaro. Entendeu? Pelo menos nessa o Corinthians saiu ganhando, velho. Entendeu? Ele esqueceu da cláusula do carinho, ô Lázaro. E se tinha uma coisa que o Corinthians tinha era carinho. As outras coisas eram mais difíceis. Ele colocou mais difícil. Mas só para contextualizar essa questão da matéria, tá? O Mendes está chateado. Ponto. Na semana passada, muito se especulou que ele tirou o arroba do Corinthians da bio do Instagram. É ação de marketing, ele vai sair. Fato é, ele está chateado e são 2 motivos principais por a chateação do Memphis, tá? Motivo 1, parte física, tá? Ele está incomodado, já não é de hoje o incômodo dele com a parte física. O Memphis, ele entendia que ele poderia ter voltado um pouco antes, embora ele mesmo tenha pregado a cautela, e é bom esclarecer isso, né? Porque um dia antes eu tinha falado, não, o Corinthians quer o retorno do Memphis, mas o Memphis prega a cautela. É claro, o fato dele pregar a cautela não significa que ele não queria jogar. O Memphis só quer entrar em campo, ele não quer se comprometer, porque ele tem a Copa do Mundo, ele está muito focado, ele quer muito chegar em alto nível na Copa do Mundo, e ele não quer se comprometer fisicamente, partindo disso, ele não quer se comprometer fisicamente. Ponto parágrafo, como diria nosso amigo PVC. Ele ficou chateado porque caiu aqui. O Gabriel Ramos está na live, está aqui no chat, esse canalha, o Lázaro, o Faraldo, falou assim, 3 malas, o VP colocou essa cláusula. Agora ele lembrou da cláusula do carinho. A cláusula do carinho, né? O VP tinha muitas, né? Era carinho, era a cláusula da sogra. Vitor Pereira. Eu vou te falar, foi a última temporada que o Corinthians jogou um Campeonato Brasileiro com dignidade, viu? Foi em 2022 com o Vitor Pereira. O Faraldo, então para a gente completar o Memphis, eu quero a sua opinião. O Memphis, ele tá insatisfeito, principalmente porque o Corinthians deve 30 milhões para ele, e o Corinthians quer parcelar esses 30 milhões, isso uma fonte me contou lá na Vila Belmiro, eu encontrei uma fonte importante do Corinthians lá na Vila Belmiro na quarta-feira, e ela me disse, Samir, o Memphis está de biquinho, viu como ele chegou aí na recepção, viu como foi a chegada dele do ônibus lá, que ele não quis conversar com o torcedor, ficou com a cara feia, é porque lá dentro do clube ele ficou super insatisfeito porque o Corinthians fez uma proposta para parcelar a dívida de 30 milhões que tem com ele, o Lázaro, em 3 anos, 27, 28 e 29. Tem 4, né? Porque nós estamos falando, 27, 28, estamos falando de 20, estamos em 26 também, que vai ter que pagar alguma coisa em 26. Isso aí gerou uma satisfação muito grande, por isso que ele ficou bravinho. Então, arroba, tudo isso vem por conta de grana, meu irmão. O Memphis não gostou, né, da proposta que o Corinthians fez de parcelar a dívida e tem chance dessa dívida aumentar no domingo, porque se o Corinthians conquistar a Supercopa, o Corinthians vai ter que pagar mais 5 milhões para o Memphis, e aí a dívida vai de 30 para 35 milhões. Lembrando que o Corinthians não deve salário nem direitos de imagem a Memphis Depay. E esse valor são de bonificações, luvas e aquelas metas alcançadas. Então, resumindo, Faraldo, até para ouvir a sua opinião, tem essa questão da parte física, tudo que o Lázaro citou, mas o principal aí da questão envolvendo Memphis e Corinthians é a grana, o Lázaro. Desculpa, o Faraldo. Não, é isso, Samir, assim, eu acho que é muito difícil, tá? Não tô falando que é impossível, e nem tô falando que é porque o jogador não quer, especificamente, ficar na instituição. Mas eu acho muito difícil esse cenário da renovação, pelo menos nesse momento. Vamos ver como que as coisas, né, decorrem, principalmente na Copa do Mundo, enquanto ele ainda terá contrato com o Corinthians.
Mas eu acho muito difícil. O principal jogador da seleção holandesa, que vai ter uma baita de uma vitrine na Copa do Mundo, que tende a se destacar, porque é goleador de uma seleção que deve ir longe aí na Copa. Eu acho muito difícil que esse jogador, eu não vou falar na reta final da carreira, porque o Memphis é bom fisicamente, eu imagino que ele ainda tem bons anos pela frente jogando futebol. Mas assim, o cara começa a pensar, eu já tenho mais tempo de carreira que eu joguei do que eu tenho para jogar. Então eu acho que ele começa a pensar agora, né, passando dos 30 anos, 31 anos, vai fazer 32 esse ano, ele começa acho que a vislumbrar as questões contratuais. Ele vai querer mais 2, 3 anos de contrato no Corinthians para receber talvez o que lhe devem nos próximos 5, 6, 7 anos. Ou como ele já está apontando para uma eventual reta final de carreira, considerando mais 5, 6 anos que seja aí pela frente, ou ele vai querer amarrar um contrato que ele vai começar a receber dinheiro certinho. Porque eu acho que essa questão, ele não, eu acho que, beleza, ele viveu a aventura dele aqui no Brasil, o Corinthians principalmente viveu a sua aventura de verões com o Memphis Depay, sem ter condição de custeá-lo, mas aproveitando dele, porque é um puta de um bom jogador, decisivo, craque, talvez o jogador mais técnico hoje em atividade aqui no futebol brasileiro, mas que o Corinthians não tinha condição de pagar, né? E prova disso é que tá devendo 30 milhões aí, tendo que parcelar em 3, 4 anos para ele. Eu acho que assim, ele vai receber esse valor, a longo prazo, mas vai receber, mas eu duvido que diante dessas circunstâncias, ele vai querer assinar mais um contrato com o Corinthians, entendeu? Se ele tivesse recebendo direitinho no Corinthians, direitinho, e o Corinthians tivesse a perspectiva de oferecer até um aumento para ele, e porra, o clube é estruturadinho, ó, ele vai sugerir um outro gringo pica, amigo dele, para vir, o Corinthians tem condição de trazer. Se esse fosse o projeto de futebol em que ele tivesse envolvido, eu acho que ele renovava. Mas diante desse cenário que o Corinthians, claramente, o Corinthians escancara que não tem condição de bancar de verdade o Memphis, tanto que vai ter que prolongar por 3, 4 anos o pagamento que já deve para ele hoje, faltando 6 meses ainda para acabar o contrato, acho muito difícil ele querer mais um vínculo com o Corinthians. E tudo bem, eu acho que talvez em situações normais esse relacionamento de 2 anos aí nem deveria ter acontecido. E aconteceu, e esportivamente foi muito benéfico para o Corinthians. Mas acho muito difícil que ele se estenda. É verdade. Vamos aguardar a questão Memphis Depay. Chegamos às 17 horas, né? O final da nossa live do Corinthians. Caraca, aqui no All Sport. Vou falar, tive a mesma impressão, porque é muito assunto, né? Supercopa, né? A gente tinha que dar esse valor aí, né? Essa atenção especial para a Supercopa, né? Com o provável time do Corinthians, com o Caio César no banco de reservas e treinando hoje, tá? E, Lázaro, 17 horas em ponto, estamos nos despedindo. Alguma coisa daí, direto do CT Joaquim Grava? Só aproveitar que o treino acabou, tá? Lembra que eu falei, ó, lá atrás é isso, aquilo, mas tá rolando o treino, ó, lá atrás. Então aqui é a sala de imprensa e lá atrás, isso tem energia elétrica ali, aqui não. Então, só para explicar pra galera e aproveitar, tomar um ventinho aqui para dar o celular dar uma esfriada, mas voltar e dar esse tchau pra galera aqui, ó, com o fundo, a imagem do parque que o parque ecológico do Tietê é muito bonito, o CT Joaquim Grava muito bonito, então a gente vai terminar com essa vista, com o céu maravilhoso de Engenheiro Goulart. Então corre, que senão tu vai ficar no escuro, porque a Defesa Civil avisou que tá vindo um ciclone aí, tá? Apitou aqui. Deus, inclusive, semana que vem a gente tem as informações direto de Brasília, porque amanhã, 6 horas da manhã, estou embarcando, estarei lá no Mané Garrincha acompanhando a Supercopa. Sensacional, então uma cobertura top aqui no UOL com o nosso querido Fábio Lázaro, direto de Brasília. Você não vai fazer igual o Vicente Mateus, não, né? Você sabe a história do presidente Vicente Mateus? Ele estava negociando com um empresário, com um jogador, aí o empresário não chegava, aí a Marlene avisou para ele, calma, Vicente, ele está vindo de Brasília. Ele, mas como de Brasília? Eu tenho uma Mercedes, vou negociar com um cara que tem uma Brasília? Mas só um ponto de uma informação curiosa, você citou Vicente Mateus, uma matéria que a gente trouxe hoje. A Supercopa do Brasil de 91, aconteceu no dia da eleição da Marlene Mateus, ou seja, foi o último título do Vicente Mateus como presidente do Corinthians, até porque ela foi eleita no dia 27, mas ela não assume no dia 27. Então, o último título do Vicente Mateus foi a Supercopa do Brasil de 91. 2.706 pessoas estavam no Morumbi, e pouco mais de 5 mil votaram no Parque São Jorge, para você ver o contrassenso, né? Sensacional. Valeu, meu querido Fábio Lázaro.
Faraldo, o seu destaque final também aí, vai ter aquele palpite lá cheio de confiança, Faraldo? Vamos, né? Vamos de palpite, sim. Cara, não tem como o destaque ser outro, é a Supercopa. Eu vou repetir o que falei no começo da live para audiência rotativa. O Corinthians, eu acho que ele acabou prejudicado pelo início de temporada, porque no Paulista não dá para fazer o planejamento que o Flamengo fez. O Corinthians jogou até para mais final do ano do que o Flamengo, né? O final da Copa do Brasil ainda foi alguns dias depois da final do Mundial que o Flamengo joga. E o Flamengo só agora, né, nessa última semana, tá colocando a cavalaria ali, a tropa, para jogo. O Corinthians tá tendo que jogar já faz 2, 3 semanas com o seu time titular, fazendo revezamento, é bem verdade, mas tendo que colocar a rapaziada em campo. Então acho que o Flamengo conseguiu se preparar melhor para essa primeira disputa de título da temporada. Dito isso, se o Corinthians ganha, Samir, a gente está falando do possível início de um ano perfeito. O Corinthians não vai ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano, mas se o Corinthians ganha uma Supercopa, ganha de novo o Paulista, um bicampeonato paulista, e ainda se põe em condição de disputar de novo uma Copa, seja a Libertadores, seja de novo a Copa do Brasil, é o ano perfeito para o Corinthians. Então esse ano perfeito pode começar no próximo domingo, no Maracanã dividido, festa linda, repito, a maior final, na minha opinião, de Supercopa, a maior Supercopa desde que essa competição voltou a ser disputada aí nos últimos anos. Corinthians 1-0 para cima do Flamengo, Samir Carvalho. Gol do Yuri Alberto, segundo tempo, numa jogada combinada com Memphis Depay e Garro, que entrará na segunda etapa para participar da jogada decisiva. O trio tá tudo anotado aqui, ó. Trio Gin. Valeu, Faraldo, valeu, Lázaro, você que ficou com a gente até agora, né, acompanhando aqui a live do Corinthians no UOL. Como o Faraldo falou, passou muito rápido, muita informação, muita análise. Até a próxima sexta-feira, né, com a live do Corinthians aqui no UOL Esporte. E fique ligado na cobertura do Lázaro aqui no UOL também, que vai estar direto de Brasília para cobrir essa final. Valeu, gente. Forte abraço.